que eu devo estudar sociologia? Por 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 que eu devo estudar sociologia? Oi, gente. Oi. Acabei de chegar da aula de sociologia. Sócio o quê? Sociologia. É isso. Daqui serve? Por que é importante estudar sociologia? Primeiramente, é importante estudar sociologia porque é imprescindível que nós possamos compreender a sociedade em que vivemos. Então, compreender essa sociedade em que vivemos não necessariamente com base naquilo que a mídia, que o jornal, argumenta, ou seja, não necessariamente com base naquilo que a televisão, que os aparelhos de mídia mediam, mas compreender a sociedade em que vivemos a partir de um referencial científico. E como compreender a sociedade em que vivemos? É a partir da sociologia, que é a ciência da sociedade. Mas como é que nós podemos pensar essa ciência da sociedade no espaço escolar, na educação básica, por exemplo, no ensino médio? Não é a pretensão da sociologia no ensino médio fazer com que nossos alunos se transformem ou se formem enquanto sociólogos ou enquanto cientistas, mas que eles possam sim ter determinados referenciais para analisar a sociedade, para compreender a sociedade a partir de uma perspectiva científica, mínima. Compreender essa sociedade a partir de uma perspectiva científica não é necessariamente fazer uma leitura da sociedade do real, ou necessariamente construir ou mediar uma perspectiva sociológica que faz com que o aluno analise os fenômenos e os fatos sociais do cotidiano, somente só. Mas também compreender os processos socio-históricos. Também ajudar o aluno a compreender o próprio conteúdo de história, o conteúdo de geografia, as perspectivas e as provocações da literatura, da língua portuguesa e das artes. A sociologia no ensino médio é uma disciplina, eu diria que interdisciplinar e transdisciplinar. Não somente fazer com que o aluno analise a sociedade ou tenha uma visão da sociedade crítica, mas sim que o aluno, principalmente, eu diria que o aluno tenha uma consciência ou seja instrumentalizado cientificamente para fazer uma análise científica dessa sociedade e fazer análise científica dos próprios conteúdos estudados por ele na área de ciências humanas e suas tecnologias. Esse seria, no meu ponto de vista, alguns aspectos da sociologia. E aí eu estou entendendo que no momento em que o aluno consegue pensar essa sociedade, esses fatos históricos, geográficos, sociológicos, que são sociológicos, a partir de um referencial científico, ele consegue construir uma nova visão, desnaturalizada, uma nova visão crítica acerca dessas realidades. E isso pode muito bem fomentar uma nova visão política e uma visão mais politizadora acerca dos processos socio-históricos e também acerca da sua importância no meio social. Então, se por um lado essa disciplina me ajuda a pensar os conteúdos escolares, eu diria assim, por outro lado, essa disciplina também me ajuda a repensar no meio social. E aí eu tenho uma grande importância, ou seja, eu tenho um porquê a sociologia no ensino médio. Nessa perspectiva, hoje o professor de sociologia ele tende a dar um retorno significativo à escola, mais precisamente ao resultado dos alunos, por meio do Enem. Levando em consideração que a sociologia contribui no processo de formação, de construção de competências e habilidades. Por exemplo, os 5 eixos cognitivos do Enem, o compreender fenômenos, utilizar a linguagem científica, construir argumentação, enfrentar a situação problemas e criar propostas de intervenção, eles dialogam diretamente com a própria perspectiva do ensino de sociologia. Se eu estou problematizando determinada realidade, ou seja, se eu quero compreender a problemática da desigualdade social, da exclusão, eu preciso de uma linguagem científica que me ajude a compreender essa problemática. O que eu estou querendo colocar com isso? No momento em que o aluno ele estuda os conceitos sociológicos, as linguagens científicas, ele lança na tentativa de compreender determinadas situações, problemas, seja ela uma situação, um problema apresentado numa redação ou em uma questão objetiva, ele consegue ter, eu diria que, uma visão mais ampla acerca daquele fenômeno. E se eu tenho uma visão mais ampla acerca daquele fenômeno, entendo que eu estou compreendendo o fenômeno. E se eu compreendo o fenômeno a partir de uma linguagem científica,
né? Lembrando que essa linguagem científica, que esse conceito científico, esse conteúdo sociológico científico, ele é um instrumento de compreensão do real, ou seja, da situação problema, que nessa perspectiva é mais importante. Se eu consigo compreender o fenômeno a partir dessa perspectiva, eu consigo criar uma argumentação sobre ela. Ou seja, compreender fenômenos por meio de linguagem científica e criar argumentação, né? Se eu consigo criar uma argumentação e compreender o fenômeno, entender que esse fenômeno é múltiplo, eu consigo também, do meu ponto de vista, enfrentar a situação problema. Ou seja, se eu estou diante de uma realidade em que uma pessoa está vivenciando uma situação de rua, né, eu não posso somente possibilitar àquela pessoa o acesso à renda. Porque o fenômeno que faz com que aquela pessoa, né, se encontre em situação de rua é múltiplo. Eu preciso interferir por meio da renda, eu preciso interferir por meio de um processo educacional e eu preciso interferir por meio de outros processos. Partindo do pressuposto de que eu estou tratando de exclusões. O que eu estou querendo colocar com isso? Compreendi fenômenos, retomando. Utilizei linguagens científicas, construí argumentação, me apropriei de um conjunto de referenciais e de ideias acerca da problemática que me possibilita enfrentar a situação problema e, da mesma maneira, criar propostas de intervenção. Como é que eu posso pensar esse processo de organização dos saberes na própria elaboração de um texto argumentativo dissertativo, uma redação, sem a contribuição da sociologia? Como é que eu posso pensar a resolução ou a identificação de uma questão ou de uma alternativa correta ou errada numa prova objetiva, certo? Sem necessariamente fazer uso desses referenciais sociológicos? Eis uma das grandes contribuições da sociologia para o instrumento. Então, vocês entenderam o que é sociologia? Entendi que a sociologia ajuda a gente a entender como se organiza a sociedade. E entender a realidade social. Porque nós temos o poder, nós, meros mortais, de mudar essa situação. Quando é que vai ter aula de sociologia? Vai ter uma aula agora, vamos? Bora! No nosso livro, a nossa história faz de contar ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.